Bom dia, boa tarde, galerinha do segundo ano. A depender do horário que vocês estão assistindo a este vídeo. Hoje nós teremos atividades de português e matemática e utilizaremos somente o livro grosso, tá certo? Vamos iniciar as nossas atividades pelo livro de português. Coloquem aí, por favor, na página 62. Coloquem aí. E na página 62, a gente vai dar continuidade a uma atividade que nós estávamos fazendo na aula anterior. Todas as vezes que vocês precisarem relembrar a aula que já foi vista, a página, você pode voltar uma ou duas páginas, certo? Vamos lá. A gente vai começar a falar de frases, porque a gente estava estudando publicitários, propaganda, anúncios, notícias, não foi? A gente viu textos de conscientização e a partir de agora a gente vai começar a estudar sobre frases. Aí na página 61 está dizendo o seguinte: frase. Vamos conhecer alguns tipos de frases. Antes disso, vamos analisar o que são frases. Frase é toda a construção com uma ou mais palavras que apresentam um sentido completo, ou seja, que traz informações necessárias para a mensagem ser compreendida. Então, a frase é uma construção com uma ou mais palavras que traz uma mensagem. E agora a gente vai analisar os exemplos. A primeira frase que aparece aí: formada por uma palavra, desde que tenha um sentido completo e que transmita uma ideia. Olá! É uma frase com uma palavra só? Sim. Qual é a ideia que olá traz pra gente? Que está cumprimentando. Oi! Olá! Não é? Então, nós estamos cumprimentando alguém. Então, apenas uma palavra foi o suficiente para representar uma frase, porque tem um sentido completo. Embaixo, formada por um conjunto de palavras. Tem uma barata aqui. Pronto. É composta por muitas palavras, ao contrário da anterior, mas traz o mesmo sentido, que é trazer uma mensagem, uma informação completa. E essa informação é trazida ou através de uma simples palavra ou de um conjunto de palavras. Na página 62, agora a gente vai colocar a mão na massa. Veja o que aconteceu com esta frase. O dicionário é o amigo dos inteligentes. Dos inteligentes, o dicionário é amigo. Amigo dos inteligentes é o dicionário. Agora é a sua vez de mudar a ordem das palavras nas frases, mas sem mudar o sentido. O que isso significa? Significa que a gente pode dizer a mesma coisa de modos diferentes, sem mudar o que a gente disse, sem mudar o sentido do que nós dissemos. Vamos repetir? O dicionário é amigo dos inteligentes. Aí embaixo ele colocou a mesma coisa, só que dita de uma forma diferente. Dos inteligentes, o dicionário é amigo. Amigo dos inteligentes é o dicionário. Está falando da amizade que existe entre o dicionário e os inteligentes, nas três demonstrações, representações e exposições da frase. E aí a gente vai começar a fazer isso na letra A. O menino Aurélio voava e caminhava com as palavras. Vocês vão observar, não posso dar respostas, então vocês vão observar como vocês podem fazer duas versões escritas de uma maneira diferente, com as mesmas palavras e com o mesmo sentido. E a frase da letra B é: as palavras têm pés, mãos e asas. A mesma coisa, vocês vão fazer duas frases com as mesmas palavras, sem modificar o sentido dessa frase. Na segunda questão, está dizendo o seguinte: complete as sentenças e relembre o que é uma frase. Vamos relembrar. Uma frase pode ser formada por ou mais que expressam uma frase. Eu quero que vocês tenham na cabecinha de vocês, de uma maneira simples. Uma frase, ela é formada por uma ou mais palavras
e elas vão expressar uma mensagem completa, uma ideia, ok? Pronto. Na terceira questão, analise cada foto e leia a palavra que há em cada uma delas. Nesse caso, as palavras também são frases, porque passam uma mensagem completa. Para cada foto, escreva frases com mais de 4 palavras. Importante, a mensagem deve ser a mesma da foto, ok? Então, vocês vão criar frases observando sempre o que está na frase. Na letra A, qual a palavra que está escrita? Ônibus. Então, vocês vão se atentar a essa palavra. E agora, na 63, continuando essa mesma atividade, a letra B está escrito pare, numa placa de sinalização, ok? Na letra C está escrito perigo, também numa placa de sinalização, diferente da anterior, que é de trânsito. Essa é sinalização de um ambiente, indicando perigo, no caso aí na praia. Na letra D é um cartaz, onde está escrito paz. E na letra E, nós temos aí a representação de um transporte escolar. Então, vocês vão criar frases respeitando essas mensagens, ok? Agora a gente vai partir para a matemática e a página vai ser a 116. Na página 116 de matemática, a gente vai voltar a um assunto que nós já estávamos falando na aula anterior, de um negocinho que poderia rolar e não rolar. Eu quero ver se vocês estão lembrados. Estão lembrados ou não? Ó, mão na massa. Separe as embalagens recebidas anteriormente em 2 grupos, as que são fáceis de rolar e as que são difíceis de rolar. Depois, nos quadros abaixo, desenhe 2 das embalagens de cada grupo. Em seguida, diga o nome dos sólidos geométricos que elas lembram. Ó, vamos retornar na página anterior? Na página anterior, que é a 115, a gente começou a falar sobre sólidos que são fáceis de rolar e aqueles que são difíceis de rolar. E aí tem o exemplo do cilindro, que ele rola fácil porque ele é arredondado, e o paralelepípedo, que não vai rolar fácil, vai ser difícil de rolar por causa da sua estrutura, da forma como ele é formado, ok? A gente está precisando adaptar algumas das nossas atividades por conta que nós estamos distantes. E essa vai ser uma dessas. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar simplesmente, desenhar aqui nos quadros as embalagens que vocês encontrarem aí na casa de vocês, que são fáceis de rolar e as que são difíceis de rolar. E depois vocês vão dizer o nome dos sólidos geométricos que elas lembram, ok? Só isso e mais nada. Descendo um pouquinho na segunda questão. Agora a gente vai circular de vermelho as formas que são fáceis de rolar e de verdes que são difíceis de rolar. Aqui a gente tem uma representação do cone. Ele é fácil de rolar ou ele é difícil de rolar? Aqui a gente tem o cubo. É difícil de rolar ou é fácil? A esfera, difícil ou fácil? Uma pirâmide é difícil ou fácil de rolar? O cilindro, fácil ou difícil? Outra pirâmide é fácil ou difícil? Lembrando, de vermelho vai circular as fáceis e de verde as que são difíceis de rolar. Na página 117, nós temos aí a terceira questão que diz o seguinte: descreva algumas características encontradas nas superfícies dos sólidos que são fáceis de rolar. Quais são as características que vai favorecer que determinados sólidos rolem mais fáceis? Ah, ele tem a superfície assim, ele tem o formato assim. Então, vocês vão colocar aqui 1, 2, 3, 4 características que vai facilitar que esse sólido vá rolar, ok? A quarta questão, vocês vão desenhar os sólidos difíceis de rolar. Vão aqui e vão desenhar. Um exemplo que nós já citamos
foi o paralelepípedo. Ele é difícil de rolar. Na quinta, vocês vão fazer o contrário. Vocês vão desenhar aqueles sólidos que são fáceis de rolar, como o exemplo que foi o cilindro. A sexta questão. Quando há faces planas em um sólido, ele é mais fácil ou mais difícil de rolar do que um sólido com faces curvas? O que vem a ser um sólido com a face mais plana? É uma coisinha mais reta, ok? E o que vem a ser um sólido com a face mais curva? São aqueles que possuem uma estrutura mais arredondada. Então, curvas arredondadas e planas, algo que é mais reto, ok? Ótimo. Certeza que vocês já entenderam. Estou falando só para a gente reforçar e ficar na cabecinha. Embaixo nós temos assim, vale a pena conhecer. Olha, aí tem uma dica bastante interessante. No livro O Homem que Amava Caixas, de Stephen Michael, ou Michel, como vocês queiram chamar, King, você vai conhecer a história de um homem e seu filho. O homem tinha dificuldade de demonstrar o quanto amava seu filho. Como ele adorava desmontar caixas, teve a ideia de construir brinquedos para o garoto. Assim, como você fez nesta unidade. Com isso, ele pôde demonstrar seu amor pelo filho, além de ensiná-lo a usar imaginação brincando com as caixas. Às vezes, a gente tem dificuldade de dizer o que sente, principalmente os adultos. Vocês, crianças, têm mais facilidade de dizer aquilo que sentem, porque vocês são mais verdadeiros e naturais e não se preocupam com algumas bobagens que os adultos se preocupam. Mas esse livro é bastante interessante. Eu não confirmei ainda se tem uma versão dele disponível na internet, mas se tiver, peça ao papai e a mamãe para dar uma olhada e peça para eles fazerem a leiturinha desse livro com vocês, que vai ser muito interessante. Fora que lá tem a retratação de alguns dos brinquedos que esse pai construiu através das embalagens. E eu estou vendo através dos vídeos que vocês me mandem, as fotos, que vocês também estão conseguindo construir brinquedos, dando formatos diferentes através das embalagens que vocês estão recolhendo na casa de vocês, que até então iria para o lixo. Estão observando que elas possuem bases nas formas geométricas sólidas, não é isso? Então, recapitulando, a nossa atividade de português está embasada na frase. E o que é frase? É a construção de uma mensagem completa utilizando uma ou mais palavras. Vai trazer o sentido de uma ideia. Tanto faz eu construir uma frase de uma palavra, desde que o sentido seja completo, ou uma frase com 4 palavras, que foi solicitado na atividade de hoje para vocês. Eu posso dizer assim, Maria, como você vai? É um tipo de frase, é uma frase interrogativa que a gente vai estudar depois, mas é um tipo de frase. E eu utilizei várias palavras. Aí Maria pode dizer só, bem, como você vai? Bem. Se ela quiser, ela pode utilizar até 2 para representar a mesma resposta. Vou bem. Ela pode acrescentar outra, vou bem, obrigada. E ela ainda, se quiser, pode deixar essa frase maior ainda. Eu vou bem, tia, obrigada. Vejam, a gente pode construir frases com muitas palavras ou com apenas uma, ok? O assunto de português de hoje. Já a matemática, a gente ainda está em sólidos geométricos, porque é um assunto muito divertido e ele tem várias partes para a gente estudar. E aí a gente estava vendo os sólidos, que são fáceis de rolar, e aqueles que são difíceis de rolar. Vimos que uma das características para que o sólido possa rolar facilmente é que ele tenha curvas em sua estrutura. E aí eu exemplifiquei com essa latinha. Isso significa que ele tem que ter curvas arredondadas, ele precisa ter superfícies arredondadas. E vimos também que
E para o sólido ser considerado difícil de rolar, ele precisa ter sua superfície plana, ou seja, retinha, como por exemplo a nossa agendinha. Ok, meus amores? Eu espero que vocês façam com bastante atenção, que eu sei que vocês realmente fazem, e em qualquer dúvida, não hesite em me procurar. Pode mandar mensagem que a tia vai responder a dúvida de vocês, retirar, e aí a gente vai continuar as nossas atividades desta forma, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.